Olá, eu sou Heleno Lopes. Estamos com FF, Filosofia Fácil, ou seja, descomplicando a filosofia, para alguns que acham que é complicada, é claro. Saudade de vocês, muito obrigado pelas participações, pelas visualizações. Na palestra anterior, definimos o que é filosofia. Só retomando um pouco, para dizer que ela surgiu na Grécia e esse nome de filosofia foi dado pelo filósofo Pitágoras de Samos. Samos, a cidade onde ele nasceu na Grécia. Portanto, o nome filosofia foi batizado por Pitágoras de Samos. Há uma historiazinha a respeito disso. Os manuais dizem que ele compareceu a um palácio. Chegando lá, após a sua fala, a sua aula, exposição, o rei disse que ele era filósofo. E ele disse, não, eu não sou... Não, o rei disse que ele era sábio. Perdoe-me. Ele disse, eu não sou sábio. Eu sou apenas filósofo. Ou seja, eu amo a sabedoria. Vale aqui lembrar 3 palavras. O grego é uma língua muito rica. Existem 3 palavras no grego para indicar a palavra amor, que é justamente philos, eros e ágape. Cada palavra dessa, amor, com um significado diferente. A palavra eros indica sexo no sentido fisiológico. Lembra o mito do Cupido. Há quem diga também que Cupido é Eros. Philos é amizade sincera, aquela amizade no sentido de filosofar, de buscar despretensiosamente querer aprender. E a palavra ágape é a palavra que significa amor fraterno, que geralmente é desenvolvida entre amigos, irmãos, e que é desenvolvida na vida religiosa, de quaisquer religiões. É a amizade, é o amor ágape. Portanto, repassando 3 palavras que indicam amor na filosofia grega. Eros, philos e ágape, de agapau, do verbo agapau. Só apenas de passagem para lembrarmos rapidinho a nossa palestra anterior sobre definição de filosofia. Mas o nosso foco hoje é exatamente discutirmos o senso comum e o pensamento filosófico. Então, qual é a nossa proposta da nossa palestra de hoje? É que saiamos entendendo as 2 formas de pensar. O pensamento do senso comum e o pensamento filosófico e quais as características de cada um. Antes de tudo, devemos pensar no seguinte: de onde nos vem o pensamento? O pensamento vem da teoria dos contrastes. O que é contraste? É aquilo que não é igual àquele outro. Eu vou dar um exemplo prático a vocês. Eu tenho aqui uma caneta, um lápis, e eu tenho aqui uma caderneta, um apontamento. Ambos são elementos materiais diferentes. Então, o pensamento, ao ver a caneta, ele vai distinguir que é diferente desse bloco de anotações. É fácil da gente entender isso. Se filosofa, se fala, se ensina, se aprende, mas sim, o que é o pensamento, de onde vem o pensamento? Apenas disto aqui, a teoria dos contrastes. É através do confronto
da análise entre os elementos contrastantes que nós, videntes, percebemos e que a mente começa a refletir e começa a definir a maneira própria que isso aqui é uma caneta, que isso aqui é um bloco de anotações. Portanto, o ato de filosofar depende do pensamento. E o pensamento depende da teoria dos contrastes. A gente vê, perceber e analisar cada coisa. Isso é um trabalho do pensamento. Nós não podemos refletir se nós não tivermos contrastes, elementos contrastantes diante de nós. Pois bem, vamos então agora começarmos a falar sobre a teoria do senso comum, do pensamento que vem do senso comum. Vale salientar que todos nós, em nossas casas, através de nossos pais, somos educados pelo senso comum. Mesmo que nossos pais sejam professores, sejam mestres, sejam doutores, mas eles passam para a gente aquilo que para eles é o melhor do ponto de vista ético. Aquilo que ele acredita ser o bem, ele passa para todos nós. E assim é que nós temos dois tipos de educação. Esse tipo de educação de senso comum que nós recebemos dos pais, da igreja, dos amigos, dos vizinhos, chama-se educação assistemática. Ela não obedece a um sistema. Quando a gente vai para a escola, aí a gente passa para a educação sistemática. Há um sistema a ser percorrido que se chama matriz curricular de cada série, de cada ano, de primário, de ensino fundamental à universidade. Mas nos interessa hoje analisarmos o que é o senso comum. Nós temos uma relação de 11 elementos que são características do pensamento do senso comum. Então é um pensamento acrítico. Por que é que ele é acrítico? Porque ele não obedece à lógica. Quando chegarmos lá na reflexão filosófica, no pensamento filosófico, no pensamento crítico, então a gente vai ver a diferença. Vamos logo dando um exemplo para que seja compreensível e a gente descomplique essa situação. Costuma-se dizer, chá de boldo cura doenças do fígado. Qual é a crítica científica que tem em cima do chá de boldo? Costuma-se dizer, o brasileiro gosta de samba, futebol e churrasco. Se você me perguntar o que é isso, o que é aquilo de futebol, eu jamais saberia lhe dizer. O meu esporte foi outro, foi dança. Então, mas o senso comum, ele generaliza a solução para todos os problemas, só não para a morte. Todo mundo diz isso. Isso é senso comum. É um pensamento acrítico. Onde é que se encontra essa sabedoria do senso comum? Nas frases de filosofia de para-choque, na oralidade das pessoas, na convivência com o bairro, com a comunidade, nós vamos encontrar o senso comum nesses ditos e nessas atitudes que nos educam também, são educativas, essas práticas, essas frases. Mas o senso comum, ele também é assistemático. Ele é ametódico. Estranho essa palavra, não é? Ele é ilusório, coletivo, supérfluo, artificial.
é, ele é particular e ele é prático. Ou seja, por que que ele é um pensamento prático? É tipo um dogma. Dogma nós aceitamos pela fé, entendeu? Aceitamos o que é mistério, isso é para quem tem fé. Eu estou falando essa forma de pensar para aquelas pessoas que são crédulas. Os que não creem na religiosidade creem na ciência, mas também é uma forma de crer. Então, ele é particular, ele não é um juízo universal como o juízo da ciência, quando testada, comprovada e aprovada, conforme nós vimos na palestra anterior em relação ao exemplo das vacinas. Portanto, o pensamento do senso comum assume essas características, ele é particular, ele é meu, eu aprendi, eu repasso. Ele é acrítico porque ele não se submete a condições trazidas pela lógica, porque nós vamos ver que o que caracteriza o pensamento filosófico, diferente do pensamento do senso comum, que também alguns manuais trazem, vocês vão encontrar com o nome de conhecimento vulgar. Eu abomino essa palavra no sentido de que, para passar isso para aluno, a gente tem que ver a diferença quando traduzem vulgar dos manuais gregos, dos manuais franceses e de outras línguas para a língua portuguesa. Aqui no Brasil, vulgar tem uma conotação diferente. É mais fácil, é mais prático, é mais elegante nós dizermos pensamento não vulgar, mas pensamento do senso comum, porque ele é comum a todos. Porque, repito, o vulgar aqui toma outra conotação entre nós brasileiros de norte a sul do país. Então, meus amores, ficou claro o que é pensamento do senso comum. Vamos agora para o pensamento filosófico. Então, o pensamento filosófico, antes de tudo, ele é um pensamento crítico. Tales de Mileto foi um dos primeiros filósofos, ainda na fase pré-socrática, porque a filosofia divide-se em antes de Sócrates e depois de Sócrates, assim como a história de Oriente e Ocidente se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. E isso para o mundo ocidental cristão. Então, de onde vêm as coisas? Então ele começou a se angustiar e ele descobriu que há um arquê. Arquê é uma palavra grega que significa antigo, primeiro, que Aristóteles chamou o primeiro impulso, o primeiro motor. Esse arquê, que ele também não soube explicar, deu origem às coisas. Veja só, o homem já começa a questionar o mundo, a questionar as coisas. E nós sabemos, os mestres dizem, os doutores dizem, que o ato de filosofar é um ato angustiante, é um ato incomodativo. A gente sabe que alguns políticos não gostam de pessoas inteligentes no seu gabinete, não gostam de pessoas questionadoras próximas a si. Por quê? Porque essas pessoas vão interrogar sempre por quê. Há quem diga que o ato de refletir é um ato angustiante, doloroso, normativo, sistemático, incomodativo. Nós que refletimos, nós incomodamos quaisquer pessoas que se aproximem de nós.
Porque a gente vai querer sempre saber por quê. O quê? A primeira pergunta. O quê? O que é isso? O que é isso aqui? É uma caneta, é um lápis. O que é isso aqui? É um bloco de nota. Observem que eu não estou na postura acomodada de me contarem uma historinha e eu acreditar e aceitar, como foi na fase mítica, como foi na fase do pensamento não crítico que nós já vimos anteriormente. O quê? Depois vem outra pergunta: por quê? Por quê? Então, esse porquê nos traz as causas, ou a causa daquela pergunta, o quê? Como? A resposta a essa pergunta vai nos trazer as circunstâncias. Observe que esse ato de filosofar é utilizado, por exemplo, nas ciências mesmo, ciências humanas. O direito trabalha diretamente ligado a isso. Um inquérito policial trabalha diretamente ligado a essas questões filosóficas existenciais. Quem, o que, por quê, para quê, onde e quando. Um jornalista, em uma reportagem, ele terá que responder todas essas questões para que a sua reportagem fique completa. Não dê margem à interrogação, mas isso aconteceu assim, mas deveria ser assim, deveria ser assado. Ele deverá narrar todas as circunstâncias daquele fato enquanto jornalista. Na ciência do direito é uma ciência humana, porém, ela terá que trabalhar com prova. E para trabalhar com prova ou provas, ela terá que trabalhar com estes questionamentos. Portanto, minha gente, o pensamento crítico, ele é normativo, não pode haver contradição numa verdade filosófica. Será que ficou complicado? Voltemos para o direito. Quais são as brechas que nós advogados, encontramos nas contradições a partir da delegacia? O fato foi assim, 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 assado. Mas vem uma testemunha e dá uma outra versão. Às vezes a coisa é tão absurda que o meritíssimo juiz terá que confrontar esta com esta, ou esta com aquela, para dizerem as mesmas coisas, apurar sobre o mesmo fato e dali ver quem é que está trabalhando contradição. Está se contradizendo. Ouviu a história de um jeito e chegou lá, contou de outra. Ou a defesa, pelo lado ao qual ela está, orientou de outra forma para servir de base lá na frente. Porque existe sempre a lei do contraditório nas verdades. As verdades não são universais. Para o ser humano, as verdades científicas, sim, mas as verdades, enquanto subjetiva nossa, nós temos o olhar crítico, reflexivo do fato. Outra pessoa vai contar a mesma coisa, o mesmo fato, mas ele vai dar a sua ótica individual, a ótica da sua cosmovisão, ou seja, do seu mundo interno, como ele enxergou aquele problema. De modo, minha gente, que nós precisamos descomplicar a filosofia. Nós precisamos entender que no nosso dia a dia nós filosofamos, de maneira consciente ou não, de maneira sábia, em que nós estamos entendendo que estamos usando um pensamento crítico ou não. As pessoas esclarecidas, geralmente, elas são mais reflexivas
do que a menos esclarecidas. Não vai aqui nenhuma uma mácula de preconceito, porque eu amo a camada popular, eu trabalho em outras áreas que não interessa aqui, eu trabalho folclore, conhecimento popular, dança popular, rezas populares, etc. É uma outra praia, para não me entenderem como se eu estivesse aqui dizendo, não, mas quem tem mais sabedoria, o doutor, sabe mais, então ele pensa melhor. Não, não é assim. Não é por aí que nós estamos refletindo o pensamento reflexivo filosófico. Repassando, para não nos tornarmos enfadonhos, estou com saudade de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelas visualizações. O foco nosso hoje foi, ou é, exatamente, descomplicar, ficar claro para nós, para a nossa mente, para o nosso dia a dia, porque nós estudamos para quê? Para a vida. E filosofia está no nosso dia a dia. Então, o que é o conhecimento do senso comum, que é aquele que eu trago de casa, do vizinho, da igreja, dos amigos e etc. É subjetivo. Só repetindo para fixar bem. Eu não vou atrás de prova. Quem, por quê, para quê, onde, quando, por quê. Já a reflexão filosófica, se ela não seguir esses questionamentos incomodativos, entendeu? Doentio, muitas vezes, a gente se incomoda, já disse, a falta de verdade, o interesse em atingir a verdade, às vezes nos adoece, porque é uma verdade existencial. Não é lá em Sócrates, Platão e Aristóteles, não, é aqui no meu universo. Na minha cosmovisão, no meu interior, eu preciso descobrir esse porquê. Eu preciso desta filosofia, deste ato de filosofar. Nosso muito obrigado, até a próxima, e quando estaremos trabalhando outros temas dentro da introdução à filosofia. Tchau, até a próxima.